Bom, gente, boa noite. Alô, 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 gente, boa noite. Estamos aqui diretamente de Santa Catarina. Peraí que tá meio. O vídeo tá meio opaco aqui. É que eu vou chamar a Rosana aqui para resolver isso aqui. Peraí só um minutinho. Ô, Rô! Rosana! Rosana! Vem cá, filho. Bom, estamos aqui diretamente. Deixa eu ver se é por isso. Não. Diretamente de Santa Catarina. Começando a nossa. Essa é a primeira live que a gente está fazendo aqui pelo Inforiano. Dá uma olhada aqui, filho. Tá meio opaco aqui, não sei o que aconteceu. Você sabe por que tá assim? Dizendo que é pra bater aí, ó. Gato. Então estamos aqui diretamente de Santa Catarina, primeira live nossa que a gente está transmitindo aqui pelo canal Yumi For Young, tá? Ô, minha filhada fiel, minha filhada não falta uma, né? E então hoje eu tô querendo aqui voltando, né, com essas nossas lives de segunda-feira, né? Mais voltadas, né, para esses assuntos de autoconhecimento, né, de astrologia, tarô, Jung, né, a gente poder voltar um pouco aí a falar desses assuntos, né, que estamos nessa situação tão difícil aí que estamos atravessando, né, essa confusão medonha que estamos atravessando no mundo aí, né, essa terceira guerra mundial disfarçada, mas que não engana ninguém, né? Só engana quem quiser. E então fica até difícil da gente dar curso assim para as nossas coisas aqui, né? Tanta coisa que a gente tem que ver, que tem que pensar, que tem que se preocupar, que fica até difícil a gente tocando a nossa vidinha aqui. Mas então nós vamos voltar. Segunda-feira vamos estar sempre aqui com vocês, né? Nossa engata na segundona, trazendo esses assuntos, né, da segunda-feira. E eu tô querendo falar hoje aqui para vocês, né, um pouco a respeito dessa questão dos tipos psicológicos do Jung, né, essa questão do meu lugar no mundo. Então, como é que é isso? Então, existe um lugar para mim nesse mundo, né, existe o meu lugar no mundo. E por que eu não encontrei ainda o meu lugar, né? Olha, a maior parte das pessoas não encontra o seu lugar porque não está procurando o seu, está procurando um qualquer, né? Assim, assim, você vai ver que muitas pessoas querem a mesma coisa, o que é uma coisa até bastante estranha para mim, que estou considerando que as pessoas são diferentes, têm vocações diferentes, têm constituições diferentes, né? Então, quer ver? Vou te mostrar isso de uma forma bem simples, não precisa nós fazer nenhum raciocínio assim muito sofisticado. Olha aqui, você pega aí 10 pessoas que vão fazer vestibular, né, esse ano. Bom, desses 10 deve ter uns 8 querendo fazer para medicina, tá? Claro, não vão fazer os 8 para medicina, né? Sei lá, vão fazer uns 4 para medicina, mas tem uns 8 querendo fazer para medicina. Então você acha mesmo que esses 8 caras aí, essas 8 pessoas, eles têm vocação para medicina mesmo? Você acha que de 10 tem 8 querendo medicina? Vocês acham que esses 8 têm vocação para medicina? Não, é óbvio que não, né? Vamos dizer assim, não sei se 2 tem, né? 0,2, sei lá, mas todo mundo quer, né? Todo mundo quer, a coisa vira um objeto do desejo.
né? Porque vai ganhar dinheiro, porque vai ter status, porque vai comprar um carrão, não sei o quê. Eu não tenho nada contra o dinheiro, eu acho muito bom, eu gosto do dinheiro, gosto de ganhar dinheiro, né? Inclusive eu botei até um plástico lá no meu carro, né? Astrologia, tô nessa por dinheiro, né? Então assim, tem nada contra ganhar dinheiro, mas o dinheiro pode ser o fim, o dinheiro é um meio para alguma coisa. Eu quero ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro para quê? Sei lá, para viajar, né? Então, assim, essas coisas não são, elas não dão sustentação, tá? Não pode ser a finalidade da existência de uma pessoa, porque não tem sustentação. Chega lá na frente, o cara vai ver que isso é uma roubada. Chega uma hora que o cara diz, pô, mas qual é a da minha existência? Essa crise, geralmente da metade da vida, né? Que acontece lá por volta dos 40 e tal. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas a famosa crise dos 40, que é uma crise de significado. Então, o que é uma crise de significado? Uma crise de significado, a pessoa entra num questionamento profundo a respeito do significado da sua existência. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou vivo? Para que eu acordo de manhã todos os dias? Né? Para viajar. Né? Para eu ganhar dinheiro e no final do ano eu viajar. Mas isso aí não tem condição, uma coisa dessas, né? Então, isso que a gente vai estar tratando aqui hoje é uma coisa bem superficial, né, gente? Tanto assim, a abordagem que a gente vai ter o assunto é superficial. Esse assunto dos tipos psicológicos do Jung, dá pra gente fazer um curso sobre isso, né? Se tiverem pessoas interessadas, a gente pode até fazer um curso, um mini curso, né? Para estudar esse assunto com mais atenção, né? E é um assunto que eu faço consultas, né? Eu atendo, faço consultas vocacionais, nas quais eu uso a astrologia e uso também esse questionário, né, dos tipos psicológicos do Jung, que se chama Quati, tá? Tem um outro também que trabalha com o mesmo tipo de tipologia, que é conhecido como MBTI, né? Esse aí é um pouco mais antigo, vamos dizer assim, o primeiro que foi feito baseado nessa tipologia, foi usado lá nos Estados Unidos pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial, por uma autora, né, que estudou a obra do Jung e fez uma adaptação para uma ferramenta prática, né? Então, na época da Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos, precisava de uma ferramenta prática para selecionar pessoas rapidamente, para mandar para funções, né? Naquela esforço de guerra, Estados Unidos na Segunda Guerra. Então, essa ferramenta foi usada pela primeira vez praticamente, né? O Jung escreveu o livro antes de 1920, né? O Tipos Psicológicos, mas ninguém tinha usado isso de forma prática até que esta senhora... está aqui o livro. Até ele está aqui em cima da minha mesa de trabalho, ó. Esse aqui. É a Isabel Briggs Meyer, né? E o Peter B. Myers, que é filho dela. Era, né? Não sei se ainda estão vivos, né? Mas, então fizeram essa utilização. Bom, e daí, né? Daí que esse estudo para mim, foi muito importante quando eu fiz pela primeira vez, continua sendo, na medida em que você vê ali, e isso não é astrologia, né? Porque astrologia eu sei que tem muita gente aí que tem dificuldade com a astrologia, Maltz, né? Não tem nem ideia do que seja isso, mas tem dificuldade, né? E porque não se encaixa lá na caixinha. A astrologia é aceita pela ciência, né? A ciência se torna assim uma espécie de ídolo que bate o martelo para tudo, né? Então, como a igreja era na Idade Média. Então, assim, esse conhecimento não tem nada a ver com a astrologia, é um conhecimento que foi feito, vamos dizer, foi sendo adquirido de forma empírica pelo Jung, né? Ele foi estudando o assunto e foi vendo essas coisas, né? O que ele está falando ali, basicamente, é que a nossa mente, aí já temos outro problema, que é a mente, né? A mente é o cérebro? Não. Olha, então o que é a mente, né? Eu costumo dizer assim, você imagina o seguinte, ó, o cérebro é o hardware. Cérebro, na verdade, é um monte de fio. É isso que é o cérebro.
Cérebro é um monte de fio. E tem algumas coisas que acontecem no cérebro de forma bastante misteriosa. As pessoas que estudam o cérebro, eles é muito misterioso o funcionamento do cérebro. Porque o cérebro é um monte de fio, o neurônio é basicamente um fio, né? E o cérebro é um monte de fio, mas esse monte de fio chamado cérebro, ele tem um funcionamento estranho, não assim muito previsível, né? E acontecem coisas ali surpreendentes. Mas a mente é uma outra coisa ainda, que nem é aceita por esta igreja contemporânea aí, a ciência, né? Eles não falam em mente. Quem está falando sou eu. Eu uso essa nomenclatura. Eu falo que a mente é o software e o cérebro é o hardware. Então existe um software que você pode chamar de mente, tá? E esse negócio aí, ele não é igual para todo mundo. Funciona de uma forma diferente. Essa é a grande sacada do Jung, né? E ele descobre então que existem abordagens diferentes à existência, né? Isso aí é uma coisa que todo mundo mais ou menos sabe, mas ele estudou isso a fundo, certo? E ele criou uma classificação para isso aí, né? Que a maior parte de vocês já deve ter tido algum tipo de contato com isso, né? Esse MBTI, né? Ele é bastante utilizado, inclusive no ambiente empresarial, né? Psicologia organizacional, tal, essas relocações de carreira, psicólogos que trabalham na área organizacional, né? Também na questão vocacional, costumam utilizar este questionário que é o MBTI, né? Ou era a sua adaptação brasileira. Eu prefiro a adaptação brasileira, tá? Que é de um cara que eu inclusive conheço, um psicólogo lá de São Paulo, que é este cidadão aqui, ó, o José Jorge de Moraes Zacarias. Então ele escreveu, ele fez esta adaptação, tá? Que se chama Quati, e eu acho bem mais contemporâneo e bem mais apropriado para a nossa realidade aqui do Brasil, o Quati, do que o MBTI, tá? Então o que eu uso nas consultas que eu faço, né? Eu trabalho com este método, né? Para fazer trabalho principalmente vocacional, eu uso o Quati, tá? Posso também fazer uma consulta de astrologia, vamos dizer assim, o pacote completo, né? Se você quiser fazer, é uma consulta onde a gente vai fazer o MBTI, vamos fazer depois uma avaliação, e eu vou explicar para você mais detalhadamente a respeito do seu tipo, que a gente vai avaliar através do questionário. Depois a gente faz uma outra consulta de astrologia para estudar o seu mapa astrológico, também sob um viés mais vocacional. E depois a gente vai então juntar, cruzar as informações, tá? O que nos dá aí geralmente um foco bem preciso, tá? Bem preciso. E, veja bem, não é assim, eu não sei se eu vou ser cirurgião do rim direito ou cirurgião do rim esquerdo. O meu mapa fala se eu vou ser cirurgião do rim direito ou se eu vou ser cirurgião do rim esquerdo. Gente, pelo amor de Deus, pense se uma coisa dessa é possível, né? Não chega nesse grau de especificidade. Nossa civilização chegou num grau de especificidade, né? Então o cara é especialista na unha do mindinho do pé esquerdo. O problema é na unha do mindinho do pé. Então você tem que procurar outro especialista, porque meu pós-doutorado na Alemanha foi em unha do mindinho do pé esquerdo, né? Nós que estamos aqui no final da sub-era virginiana, da era de peixes, né? Chegamos nessa ultra especialização, né? Mas o tipo psicológico muito interessante, porque ele nos mostra como é que o nosso software funciona e para que ele foi desenhado. Olha só que interessante isso, né? O nosso software foi desenhado para alguma coisa? Sim. Isso é uma coisa impressionante, isso é uma coisa incrível que pode nos trazer aí uma clareza fantástica em relação a um tanto de coisas na nossa vida, tá? As pessoas são diferentes, né? Olha aqui, ó, como é que é o título do livro desta discípula do Jung, né, Isabel Briggs Meyer. Ser humano é ser diferente.
Eu tenho também batido aí numa tecla com as pessoas, né, nos meus trabalhos aí, que é o seguinte: nós temos que se cuidar. Nós temos que se cuidar, porque tem uns caras aí, uns gênios da humanidade, né, que estão dizendo que tá cheio de gente inútil por aí, né? Cheio de gente inútil. Vamos ter que ver o que nós vamos fazer com todas essas pessoas inúteis, né? E que eles pretendem substituir aí por robôs, tá? Então sempre que as pessoas me perguntam, Maltz, qual é o conselho que você tem para dar para quem está começando na bateria? O conselho que eu tenho para dar para quem está começando na bateria é o mesmo que eu tenho para dar para qualquer pessoa que está começando em qualquer coisa, tá? Que é: faça aquilo que o robô não faz. Faça aquilo que o robô não faz. E o que é que o robô não faz? Olha, que o robô faz um bocado de coisa, né? Esses dias até estou morando aqui em Santa Catarina, vamos visitar ali um chiqueirão, né? Produção de porco e tal. E aí tinha lá o agro-robô, né? Um chiqueirão tem um trilho, né? Que vai passando lá o robô, aí o robô tem uma câmera, ele olha lá quantos porcos que tem, já dá a quantidade de ração certinha para a quantidade de porco. O robô faz tudo o que a pessoa que faria manualmente lá faria, né? Só que com muito mais precisão, o robô, né? Mas tem coisa que o robô não faz. O robô toca até música clássica. Parecia Laranja Mecânica, aquele chiqueirão industrial imenso, cheio de porco, né? Tocando música clássica. Parecia que estava num cenário assim, de Laranja Mecânica. Mas tem coisa que o robô não faz. Então, vamos dizer assim, principalmente as coisas mais individualizadas, né? Se você vai tocar bateria, se você vai tocar guitarra, se você vai tocar, sei lá o que, vai cantar, você faça aquilo de um jeito mais pessoal possível. Faz do seu jeito, encontre o seu jeito, encontre o seu lugar nesse mundo. E a gente pode começar isso aqui, agora, né? Com esse estudo dos tipos psicológicos do Jung, esse conhecimento fantástico que o Jung nos trouxe, mais um, né? Esse gênio da humanidade, o Jung, mostrando que o nosso software foi feito para funcionar de forma diferente. Tá? Isso aqui também está na base da maior parte dos desentendimentos que acontecem entre as pessoas da família, casal, sócios, sei lá, colegas de trabalho, porque as pessoas enxergam o mundo a partir de lentes diferentes, que priorizam coisas diferentes, certo? Então, olha aqui, eu vou explicar para vocês a coisa bem superficialmente, porque não tem como, né, numa live dessas eu ser muito profundo, tá? Vou explicar bem superficialmente, depois quem quiser pode fazer uma consulta comigo para estudar o seu tipo, tá? Ou, se tiver uma quantidade de gente aí interessada, a gente pode até fazer um mini curso depois mais na frente, tá? Então, a primeira coisa que o Jung fala é que existem duas formas diferentes, vamos dizer assim, da pessoa se relacionar com a realidade. Tá? Ele chama de atitude. Existe uma atitude introvertida e existe uma atitude extrovertida. Isso aí não tem a ver com a pessoa ser tímida ou não, embora que muitas vezes os introvertidos têm uma tendência maior à timidez. Tá? Mas introvertido que ele está falando aqui é o cara que tem uma tendência a observar mais o seu mundo interior. Então, como é que o mundo exterior, de alguma forma, afeta o meu mundo interior? O introvertido é um cara que se tem mais como referência. O extrovertido é um cara que está olhando mais para fora, em vez de olhar tanto, vamos dizer assim, para o sujeito, ele tende a olhar mais para o objeto. Tá? Então é melhor ser extrovertido, é melhor ser... Não tem nada disso aí. Não tem essas comparações. É melhor para quê? E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, aí vocês vão ver que realmente, tá, são maneiras diferentes de abordar a realidade e cada uma delas tem a sua função, a sua valia, tem o seu lugar nesse mundo. Então, basicamente, o extrovertido é um cara que está olhando para o mundo. Tá? O introvertido é um cara que está olhando para o seu mundo interior. Como é que o mundo está chegando nele. É mais, vamos dizer, observa mais a reação que aquilo causa nele do que aquilo lá fora.
Basicamente é isso, tá? Bom, você tem aí já dois tipos, né? A primeira subdivisão, vamos dizer assim, né? Que é uma subdivisão relacionada à atitude, tá? Bom, depois ele vai classificar, então, os 4 tipos. Que ele vai chamar o primeiro deles de sensação. O que é sensação? Tipo sensorial. O tipo sensorial é o cara que percebe aquilo que existe. Existe. Você vai dizer assim, bom, mas todo mundo, né, tem essa função. Todo mundo tem essa função. O Jung falou isso, né? Não existe o tipo puro. Todo mundo tem todas, mas tem em proporções diferentes, né? Não todo mundo tem a função sensorial, entende? Porque pessoas vão ter ela como a função principal, outras vão ter elas como função secundária, outras vão ter ela como função terciária e outras vão ter ela como a quarta função, que é a função inferior, não no sentido de que ela é pior que as outras, mas no caso daquela pessoa, ela é a função que tem um menor desenvolvimento consciente. É a função que está mais próxima do inconsciente, tá? Mas olha aqui, ó, eu estou aqui explicando para vocês a coisa de uma forma bem superficial. E é um assunto bem complexo, tá? Mas a gente vai fazendo do jeito que pode. Então, a primeira função, ó, primeira subdivisão, atitude. Temos as pessoas que olham para o mundo, os extrovertidos. Temos as pessoas que olham para o mundo de dentro, os introvertidos. Depois a gente encontra aí, primeira função, sensorial, pessoas que têm vamos dizer assim, uma inteligência tátil, sensorial, né? Ligada com as coisas que existem. Como é que é uma inteligência tátil? Pô, o cara, jogador de basquete genial, jogador de futebol genial, são pessoas que têm uma inteligência tátil, né? O Messi dá aquele passe lá atrás da zaga, o cara vem correndo lá por trás, ele calcula, né? O tempo que a bola vai levar, a velocidade que ela tem que ir para chegar lá no pé do cara que vem correndo lá atrás. Isso é um tipo de inteligência sensorial. Então, primeiro tipo sensorial, o cara que avalia o que existe, o que é concreto, o que é sensorial. Tá? Depois você vai encontrar um outro tipo de inteligência aí, vamos dizer, de maneira do software funcionar, né? Que é o tipo pensador, tipo pensamento. Então o tipo pensador, ele está ligado em conceito. O primeiro tipo sensorial, ele fala, existe uma coisa ali. Tá, existe. O tipo pensador, tipo pensamento, o que ele vai dizer? Aquilo é uma pedra. Ele está conceituando, ligado em conceito, ligado em ideia. Então, uma típica profissão do tipo pensamento. Sei lá, o cara é um cientista, um pesquisador, que está buscando ali um novo conhecimento. O conhecimento está ligado ao pensamento. Né? Direito, por exemplo, é uma profissão ligada à função pensamento. Então, as pessoas que têm um grande desenvolvimento na função pensamento vão ter uma facilidade maior aí em profissões onde se exige a função pensamento. Olha que coisa, né? Então a gente vê aí que não é assim que não é igual para todos. Tá? Não há igualdade. Não há igualdade nenhuma na natureza. As duas são diferentes. Tá? Não estou nem entrando na questão do mérito, igualdade pelo mérito. Não estou entrando nisso. Porque se eu entrar nisso, já sei que vai ter gente que vai ter faniquito, piti, jogar no chão, tal, nem vou triscar com essas coisas, tá? Então são pessoas, nós somos todos desiguais na nossa própria natureza, no jeito de ser, vamos dizer assim, no funcionamento do nosso software, para que ele foi feito, o que a natureza espera de nós, tá? Então depois a gente vai encontrar o terceiro tipo, que é o tipo sentimental, tipo sentimento, função sentimento, ela é uma função de avaliação pessoal, tá? A pessoa avalia, ela julga as coisas a partir de um critério pessoal, ela gosta ou ela não gosta. Então o sensorial vai dizer, tem uma coisa ali,
Existe. O pensador vai dizer que aquilo é uma pedra, ou é uma roda, ou sei lá o quê. O sentimental vai dizer, nossa, eu gosto tanto daquela roda, ela já está há tanto tempo ali, já faz parte da minha vida, né? Eu e ela temos assim uma relação. Os tipos sentimentais, né? Ligados na função sentimento, ligados no sentimento e ligados na relação entre as pessoas. Então, por exemplo, a psicologia, né, as profissões de aconselhamento, são profissões mais ligadas ao tipo sentimental. Artistas, geralmente, são pessoas que têm a função sentimento bem diferenciada, bem desenvolvida. Tá? Isso não é uma ditadura do tipo sim ou não, preto ou branco. Só pode ser artista se for... Não, você vai encontrar gente de todos os tipos, né, em todas as profissões, mas é claro que existe uma tendência maior de determinados tipos ocuparem determinados lugares. Né? Porque é mais natural para ele ocupar. Você vai lá, tem até esse livro da Briggs Myers, né? Ele tem até uma pesquisa que fizeram aqui em relação às profissões e a predominância dos tipos. Tá? Então não é uma ditadura, mas realmente existe uma tendência maior de você encontrar, por exemplo, pesquisadores científicos. Tá? Vai encontrar ali, a pessoa passa a vida inteira dela, praticamente sozinha, num laboratório. Dificilmente você vai encontrar gente que tem uma ênfase muito grande na função do sentimento aí. Por quê? Porque a pessoa que tem uma ênfase muito grande na função do sentimento, ela vai se dar melhor aonde? Ela vai se dar melhor num trabalho que permite a ela fazer mais contato. Tá? Por quê? Porque é o que ela gosta. Né? E ela tem uma importância, geralmente é a pessoa que harmoniza o ambiente, que lá na sua repartição pública lá, é aquela pessoa que está falando com todo mundo, que está fazendo a ligação, que sabe da vida de um de outro, vai lá, leva e traz, junta as pessoas, resolve as encrencas com mais facilidade, porque tem mais flexibilidade para isso. Tem tudo isso aí. Né? Vamos dizer, pessoas que vão dar uma ênfase muito grande aí na parte relacional. Né? Esses dias até eu tive a oportunidade de ver um vendedor de imóveis, né, em ação. Cara com a função sentimento super desenvolvida. Então, uma habilidade incrível. Assim, em pouco tempo de conversa com o cliente, ele viu um baita vendedor de imóveis. Tá? Porque isso até é um exemplo interessante, porque a gente tem pensando, vender imóvel é um negócio que dá dinheiro. Então vamos vender imóvel. Vender imóvel dá dinheiro para as pessoas que são do ramo. Tá? O fato de que a pessoa não fez uma faculdade não quer dizer que ela não é do ramo. Assim como o fato de que uma pessoa fez uma faculdade não quer dizer que ela é do ramo. Tá cheio de gente com diploma por aí que não usa para nada. Tá? Porque não tem a menor vocação para aquela profissão. Porque, como eu estive falando para vocês, aqui no começo as pessoas escolhem a profissão por motivos extra-pessoais, mercado, sei lá o quê. Mas nós não somos peixe, nós não somos beterraba para estar no mercado, né? Bernardo está perguntando, as funções podem mudar ao longo da vida? Tipo, a pessoa pode ser sensação depois mudar? Olha, as funções secundária e terciária mudam. Tá? Elas mudam dependendo se o cara há uma adaptação maior aí entre as funções secundária e terciária. A função principal dificilmente vai mudar, tá? Muito difícil que mude. Né? A função principal, ela é aquilo ali. Né? A segunda e a terceira, sim, às vezes elas alternam. Em função do que o cara está desenvolvendo, o ambiente onde ele trabalha, o que é mais exigido dele. Tá? Então, o vendedor de imóvel lá, o cara, em pouco tempo, né, ele conseguiu sacar qual era a do cliente e o que ele ia falar para aquele cliente ali. Então, não fala a mesma coisa para todo mundo, não é padronizado, não é robô. Olha aí, uma coisa que o robô não faz. Quero ver o robô fazer isso. Robô ter este feeling, robô ter esta sensibilidade, né,
para dizer para aquele cara ali a coisa certa, na hora certa, que tocou o coração dele e levou ele a comprar o imóvel que ele estava pensando, quem sabe, talvez em comprar. Mas um baita vendedor. Cara que tem uma função, sentimento extremamente desenvolvida. Né? Você vai ter também pessoas... Eu já vi pessoas que estavam nessa profissão de vender imóvel. Aí o cara vai dizer, estou nessa profissão, tem algum urubu enterrado no meu quintal. Né? Porque o cara veio fazer consulta de astrologia. Tem urubu enterrado no meu quintal. Por quê? Não, estou nessa profissão de imóveis e a minha mulher também está. E ela vende pra caramba, eu não consegui vender nada. Estou nesse negócio aí há 6 meses, não vendi nada. Bom, aí fizemos lá a avaliação do tipo e tal. Um cara que não tem nada a ver com esse ramo. Um cara que não, assim, não tem a menor habilidade para relações interpessoais. Nem está afim disso, o cara nem gosta disso. Não é um cara que gosta muito de gente, não é? Tá entendendo? Então, como é que ele vai vender alguma coisa para alguém? Tá? Vamos dizer assim, você não tem vocação para isso. Tá? Não tem jeito para coisa. Ah, mas ele pode aprender? Pode. Pode. E tem pessoas até que desenvolvem, né? Como eu falei aí, a função secundária, a função... Olha, tô com as mãos tudo sujas de carvão aqui, tava lá mexendo com fogo, tá um frio aqui em Santa Catarina. E então, vamos dizer assim, a pessoa pode até desenvolver, mas ela, por exemplo, você pega um gênio de alguma coisa, um monstro, um cara que é fantástico em alguma coisa, é um cara que está no lugar certo, você está entendendo? Ele desenvolveu uma função que já tinha, vamos dizer assim, uma vocação para aquilo ali, tá? Mas não quer dizer que uma pessoa que não é, como eu falei, não é uma ditadura, certo? Então estávamos falando a respeito da função sentimento, essa função relacional. E a derradeira, a quarta função, é a função intuição, tá? Que essa palavra, para o Jung, eu sei que essa palavra é usada em outros contextos com outro significado. A função intuição dentro do conceito junguiano se refere a um tipo de abordagem do software, né? Que avalia o que está por trás daquela coisa lá que a função sensação diz que existe, que a função pensamento nomeou, conceitualizou e que a função sentimento avaliou, se gosta, se não gosta, se aquilo serve para mim, se não serve. A função intuição já vai ver o que está por trás daquilo ali. Por que essa roda está ali? Como é que ela foi parar ali? E também vai avaliar os desdobramentos futuros daquela coisa, daquele objeto, daquela situação. Então, se eu colocar aquela roda em pé, o que pode acontecer? Então, a função intuição tem essa capacidade prospectiva, vamos dizer assim, de avaliar os desdobramentos futuros de uma situação, tá? Ou o que está nas entrelinhas, o que está escondido, o que não é óbvio. A função intuição, a função mais imaginativa, vamos dizer assim. Então você vai encontrar aí pessoas da área ficcionistas, né? Sei lá, pessoa que trabalha com a imaginação em geral, né? Também você vai encontrar, quando aliada à função pensamento, você vai encontrar o pessoal do ramo aí de especulação científica também, intuição, pensamento, porque essa busca pelo novo, né? Essa busca pelo desconhecido é um assunto mais da função intuição. Então isso aí gera uma série de subcaracterísticas e tal, porque elas se combinam. Tá? Então você vai ter, por exemplo, os sensoriais introvertidos, né? E os sensoriais extrovertidos. Sensoriais extrovertidos são pessoas que estão por aí pelo mundo observando o que existe, avaliando, pesando, comprando, vendendo, construindo, enfim, pessoas ligadas no mundo concreto, lá fora. Os sensoriais introvertidos, eles também têm essa ligação com o que existe, mas ela passa por um filtro interior. Tá? Então você vai encontrar aí, por exemplo, escritores que têm um dom incrível de descrever um ambiente que ele não está vendo ali, mas que ele consegue, é quase como se ele consegue trazer para o concreto. Tá?
a função sensação, quando voltada para dentro, quando ela é introvertida, pessoas que têm uma capacidade para controle muito grande, né? Uma capacidade de foco muito grande no detalhe. Então o cara, às vezes, o cara pega lá uma lista, né, de compra ou de, sei lá, uma licitação, né? Vai direto no ponto ali, aonde está o furo, né? Então são pessoas, você vai lá no Tesouro Nacional, você vai lá no pessoal lá do Ministério da Economia, você vai encontrar muita gente que tem essa característica aí, sensoriais e introvertidos, tá? Eu acredito até que o nosso atual ministro, né, o Paulo Guedes, deve ser, com certeza, é introvertido. Você vê que ele é um cara que não é de ficar falando muito por aí, é mais de ação, né? E provavelmente tem aí a função sensorial introvertida como principal ou como secundária. Tá? Então, cara que é instrumentista, né? Sei lá, músicos também você vai encontrar que tem essa função sensação introvertida, né? Porque essa precisão no som, a qualidade do som e tal, talvez o Neil Peart fosse um cara sensorial introvertido, né? Com certeza introvertido, mas provavelmente sensorial, né? O cara que é ligado, percebe a diferença de um material para o outro, né? Pessoas da área da moda, sei lá. Então você vai encontrar aí a função sensorial e os seus nas suas duas subdivisões. Pensadores extrovertidos, né? Então, oradores, né? Escritores, advogados, juristas, né? Pessoas que, vamos dizer assim, têm um domínio da linguagem, né? Da linguagem e pensamento voltado para as coisas que estão acontecendo nos jornalistas, né? Pessoas que têm ligados em ideia, né? E conceitual, né? E o extrovertido, então, voltado para fora. Os introvertidos, aí sim, você vai encontrar muitos escritores, né? Pesquisadores científicos, né? Geralmente, as pessoas que trabalham com pesquisa científica, pesquisa de qualquer tipo, né? Tendem a ser pessoas mais introvertidas. Por quê? Porque o introvertido, em geral, tem uma capacidade de concentração muito maior que o extrovertido. Enquanto que o extrovertido, em geral, tem uma capacidade maior de trabalhar com muitos assuntos ao mesmo tempo. Tá? Então, o cara que está ali buscando, que está pesquisando, que está abrindo o leque. Tá? Então, o intuitivo tem uma tendência mais assim, né? O extrovertido tem uma tendência mais assim. Mas vocês veem que isso é da natureza. Então, não é nem bom nem ruim. É claro que tem os problemas de cada tipo também. As patologias são mais, vamos dizer assim, mais características de cada tipo, tá? E tem até alguma pessoa que eu conheço, né, que é um tipo bem extrovertido e é um tipo intuição extrovertida. Se o cara não consegue, vamos dizer assim, a atenção dele não consegue focar em nada, já, vamos dizer assim, chega ao extremo, né, da patologia, quando o cara tem essa como é que chama, síndrome de deficiência, né, de déficit de atenção, né, não consegue, porque é muito agitado, tá buscando novidade. Esse é o intuitivo extrovertido, né? Mas nós temos aí o tipo sentimental. O sentimental extrovertido é o cara que está ali fazendo ponte, ligando. Esse caso, por exemplo, do corretor imobiliário que eu falei para vocês, provavelmente um intuitivo extrovertido, né? Ele está lá, fala com um, fala com o outro. O sentimental extrovertido, né? Você vai encontrar aí políticos, né? O cara conhece todo mundo, cumprimenta, sabe? Ah, dona Maria, pô, aquele negócio lá que a senhora me pediu. Mas é uma pessoa que tem toda essa vocação para a relação com as pessoas lá fora, tá? Um tipo sentimental introvertido, ele tem uma sensibilidade muito grande para as pessoas. Então, muitas pessoas da área da terapia, muitos terapeutas, médicos, né? Pessoas da área da saúde, cuidadores em geral, grandes artistas que são tipos sentimentais introvertidos. Uma sensibilidade muito grande, inclusive, para o que está acontecendo com o outro, o sentimento do outro.
Tá? E o tipo intuitivo, tipo, falando aqui da intuição extrovertida, né? Então esses caras que são empreendedores de negócios, por exemplo, geralmente são intuitivos extra, porque ela tem o faro, né? O faro é coisa da intuição, para descobrir aonde que está a coisa acontecendo, para onde é que a água está correndo, para onde é que a bola vai correr, tá? Ele está lá, então é o cara que se antecipa, né? Ele compra lá um imóvel num lugar da cidade lá que não vale nada, que aquilo ali ninguém está nem aí, considera aquilo ali uma porcaria. Dali a 10 anos aquilo ali vamos dizer assim, o lugar mais valorizado da cidade. Um cara, vamos dizer assim, ele teve essa capacidade de percepção de alguma coisa que ainda vinha a acontecer. Tá? É claro que não quer dizer que o cara vai acertar sempre, às vezes ele erra, né? Óbvio. Mas a intuição extrovertida tem essa característica. Os tipos intuitivos e introvertidos, esse é o mais raro de todos, inclusive em quantidade de gente. É o tipo do Jung, né? Esses são grandes inovadores, né? Trazem inovações na ciência, trazem inovação na arte, trazem inovação, o tipo intuição introvertida. A inovação sempre vem de dentro de alguém. Sempre alguém traz de dentro. Os inovadores geralmente são os introvertidos. Esses são os inovadores, tá? Os extrovertidos geralmente são pessoas que vão ter mais facilidade para espalhar isso pelo mundo, ou para adaptar isto ao mundo, enfim, ou para ver as variações disso no mundo, tá? Mas a inovação geralmente vem pelos introvertidos. Bom, isso aqui, gente, é o resumo do resumo do resumo do resumo, para vocês terem uma ideia que isso existe, tá? E que, vamos dizer assim, é um conhecimento fantástico que pode nos facilitar um tanto a nossa vida. Não só facilitar, mas trazer significado, tá? Que é o que eu acho mais importante de tudo. Né? Para que serve a psicologia? Para que serve o meu trabalho? Para que serve o trabalho que eu faço com a astrologia? Para isso, para você, enquanto eu parto de um pressuposto de que existe uma natureza, você pode chamar de Deus, você pode chamar de Criador, e que essa natureza, esse Deus, esse Criador, ele nos criou com uma finalidade. Todos nós estamos aqui na Terra com uma finalidade. Tanto uma finalidade para nós mesmos, no sentido da nossa evolução, né, espiritual, quanto uma finalidade para a grande comunidade, né, vamos dizer assim, dos nossos irmãos, o mundo. Né? E eu sei muito bem que algumas atividades são mais bem remuneradas do que outras, etc, etc, etc. Mas olha, quer ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro. Então você faz uma coisa que você goste de fazer. A chance de você ganhar dinheiro é muito maior você fazendo uma coisa que você gosta de fazer, que você tem facilidade, que você tem interesse, que você está afim, você estuda aquele assunto, você te agrada, você vai lá, pega um livro, descobre um cara que fez, vai lá ver o cara, sei lá. Isso vai fazer com que o seu negócio floresça, com que o seu trabalho, com que vamos dizer assim, o seu consultório, sei lá, o seu restaurante floresça. Agora, se você está num negócio que você não gosta, está lá porque, sei lá, o pai mandou, a mãe, todo mundo da família fazia aquilo, ou o mercado, sei lá o quê, você acorda de manhã todo dia para aquele negócio ali, né? Eu sei muito bem, tem muita gente que não tem essa condição, eu sei disso, não tem condição de escolher, vai fazer o que tiver na mão, o que tiver à disposição, e dá graças a Deus que não esteja morrendo de fome, eu sei disso também. Tudo isso está dentro da conta, cada um que administra a sua situação, tá? Mas que, fazer o quê? Eu estou falando para as pessoas que têm essa condição de escolher, é óbvio, que é com essas que eu estou falando, tá? E o fato de a gente ter uma condição de escolher também nos traz uma responsabilidade de fazermos uma escolha que seja coerente, tá, com nós mesmos. E não uma escolha assim porque, sei lá, o mercado, não sei o que lá, até porque o mercado muda. Tá entendendo? Então você vai entrar na faculdade agora, daqui a 5 anos quando você se formar, daqui a 7, 8, 9, 10, quando você estiver aí estabilizado no mercado, provavelmente, tá, o mercado pode ter mudado, ainda mais agora nessa situação que vivemos aí, que os caras estão querendo entrar aí com robô para cá e robô para lá. Tá? Então, para o robô não roubar o seu lugar aí,
procure fazer uma coisa que faça sentido para você, que tenha a ver realmente com a sua natureza, que você faz com gosto, tá? Que você se interessa por aquilo, mesmo que às vezes não quer dizer que você tenha uma facilidade logo de cara, não é bem assim, tá? Às vezes até a pessoa encontrar o seu jeito de fazer, demora. Começa a fazer, sei lá, restaurante, pilotar carro de corrida, lá sei eu, avião, consultório de psicologia, você vai começar fazendo do jeito que os outros fazem, ou que você aprendeu com alguém, ou que você, enfim, né? E lá aí, na lida, né? No fazer, é que você vai começar a encontrar o jeito pessoal seu de fazer, tá? Não é assim, você chegou ali, tá muito raro acontecer, às vezes tem, mas são casos muito excepcionais, tá? Em geral, é uma coisa que você vem aprendendo com o tempo. E, vamos dizer assim, quanto mais adaptado você estiver no seu lugar no mundo, mais o mundo vai fazer sentido para você. Então, não só você tende a ser mais vitorioso aí na sua profissão, como também, eu não vou dizer assim, você ser mais feliz, porque eu não uso esse negócio aí de a pessoa ser feliz. Eu nem sei o que é isso. As pessoas ficam falando que querem ser felizes, eu sei lá como é que é esse negócio. Já falei muitas vezes isso aqui para vocês. As pessoas me perguntam, Mauro, você não acredita na felicidade. Claro que eu acredito na felicidade, tá? O que eu não acredito é a pessoa ser feliz. Felicidade é um estado. A gente está feliz às vezes, né? Por exemplo, a pessoa fica 3 dias dentro do banheiro. Aí no 4º dia ela consegue... Rapaz, é a glória, a felicidade maior. Duvido você encontrar uma coisa mais feliz que isso. Mas, como você pode ver, a felicidade é um contraste, né? Então, antes da felicidade, teve uma infelicidade. Se você quiser ser feliz, você tem que estar disposto também a ser infeliz de vez em quando, tá? Porque só pode existir por contraste. Mas eu não digo você ser feliz na sua profissão. Eu digo você encontrar sentido na sua profissão. A sua vida fazer sentido para você. Sentir que você está acordando de manhã para alguma coisa que realmente vai fazer diferença para você, para alguém, para o mundo, sei lá, tá? Então, gente, deixa eu ver que horas são. São 10:50. Nós temos um tempo aí ainda, né? Temos aí uns 20 minutos ainda pela frente para vocês perguntem, né? A gente está iniciando aqui essa live na Jung for Young, né? Hoje até não tem tanta gente assistindo. Essa é a primeira live aqui, a primeira engata na segundona, né? Nesse formato novo aqui da Jung for Young. Não tem tanta gente assim assistindo, então você pode aproveitar aí e pergunta o que você quiser. Se eu puder, eu respondo, tá? Dentro desse assunto aí que a gente esteve falando hoje, tá? E uma questão sua, pessoal, vocacional, sei lá, de relacionamento, a gente procura responder dentro do contexto do assunto que estamos falando aqui. Perguntem aí, porque geralmente a melhor parte é quando eu estou respondendo as perguntas das pessoas, né? Às vezes eu mesmo aprendo com as coisas que eu falo aqui respondendo as perguntas de vocês. Então, por favor, perguntem, né, sobre esse assunto, o que vocês querem saber, vamos ver como é que eu posso auxiliar vocês aí, tá? Para a gente poder expandir um pouco a nossa compreensão em relação a isso aí e a encontrar o nosso... Pode perguntar alguma coisa também que não é necessariamente ligada aos tipos psicológicos, mas mais voltada a essa questão de encontrar o meu lugar no mundo. Então, vamos lá. Está aberto aí para o perguntatório. Pergunte, que se eu puder eu respondo. Vamos ver quem é que está perguntando aí. Mande a pergunta aí no comentário aí que eu podendo, eu respondo para você. Mande a pergunta por aqui, tá? Ali onde fala adicione um comentário, manda por ali. Se você mandar para outro lugar eu não vou ver, tá? Então mande por aqui. Já tem aqui uma pergunta da Maria. Para a escolha da profissão é recomendável mais seguir a função principal ou auxiliar? Assim, olha, não sei te dizer exatamente, né, se não é exatamente uma fórmula para isso aí, mas como é que eu faço na prática, né? Eu estou fazendo uma consulta vocacional com a pessoa, então eu pergunto para ela, você faz alguma coisa? O que você faz? Você não está gostando. O que você queria fazer? Quando você fez vestibular, o que você queria fazer? Por que você não fez isso? Aí eu vou comparando sempre o fenômeno, né,
o que acontece no mundo real com aquilo que eu estou vendo ali. Tá? Então é difícil para mim responder isso assim, né? É a principal, é a secundária. Até porque é uma combinação das duas, você está entendendo? É uma combinação, não é uma coisa estanque. Tá? Isso aí é uma combinação. E então é uma, né? Tanto que aqui no livro da Briggs Myers, né? Eles fazem justamente as combinações, né? Sensorial do tipo pensamento, sensação, sensação, intuição, sensação, sentimento, intuição, sentimento, intuição, pensamento. Então eles fazem essa combinação, tá? Entre a principal e a secundária, porque você não vai encontrar o tipo puro, né? Então vamos dizer assim, é mais o foco é na combinação, tá? Mas eu converso, e aí isso é que o robô não faz. Eu converso com a pessoa, utilizo a minha função sentimento, que é a secundária, né? Eu sou tipo intuição extrovertida com sentimento auxiliar, né? E então eu uso a minha função sentimento auxiliar para avaliar, né, como é que por que ela está descontente na profissão dela, como é que ela foi parar naquela profissão, o que ela está fazendo ali, por que ela entrou ali, o que ela queria fazer que ela não fez, tá? Então a gente vai fazer o que o robô não faz, que é justamente essa avaliação, vamos dizer assim, que eu quero ver o robô fazer isso, tá? É uma coisa mais pessoal, mais individual. Que mais, gente? Teve alguém que perguntou aí enquanto eu estava falando aqui, que eu não vi a pergunta. Repita, por favor, a pergunta. Ou, se você quer perguntar, pergunte. Aproveita a oportunidade aí, que nós estamos nessa primeira live aqui. Essa primeira engata na segundona, aqui pelo Jung for Young, né? Então, hoje nós não tem tanta gente assistindo. Tem mais espaço aí para vocês perguntarem, tá? Então, pode perguntar. Pergunta o que você quiser aí. Se for uma pergunta que não tem cabimento ou eu não saiba responder, eu falo, pode ficar tranquilo, não tem dificuldade de falar, tá? E assim, então, esse assunto aí é uma coisa que auxilia um bocado, tá? A gente a sair do labirinto, porque o negócio é que, vamos dizer assim, a pessoa chega na hora de fazer vestibular, ainda é muito jovem, né, em geral. E aí tá lá com aquele monte de coisa na frente, tipo, vai na pizzaria e tem esses 215 sabores de pizza, né? Às vezes aparece os pessoal para fazer consulta vocacional, aí tá em dúvida entre medicina, direito, arquitetura e, sei lá, música, qualquer coisa assim, né? Então vocês veem aí que realmente o negócio fica muito confuso. Sim, o que mais, gente? Pergunte aí. Se vocês não tiverem pergunta, então a gente conclui a live, né? O que eu posso fazer? Aproveitem que hoje não tem tanta... Tá todo mundo com frio aí, o que está acontecendo com você? Que estão tudo com a mãozinha assim, acenar, né? Agora, pergunte aí, vamos ver, a respeito desse assunto que eu falei, ou se quiserem perguntar um outro assunto aí também, nesse campo aí mais de meu lugar no mundo, tá? Pergunte aí que se a gente puder, a gente responde. Se quiser fazer uma pergunta a respeito de astrologia, ó... A Carolina, a pandemia me deixou com medo, muito medo. Eu já não gostava de interações sociais, agora bem acomodada com o home office, gostaria de seguir assim. A falta de convívio com as pessoas é muito prejudicial. Olha, eu já vi um estudo uma vez, uma pessoa dizendo assim, se uma pessoa que tiver, no mínimo, 12 vínculos autênticos, dificilmente essa pessoa entra em situação de depressão, tá? Então, sim, esse negócio de ficar isolado é prejudicial. É claro que isso aí varia de pessoa para pessoa, né? Você provavelmente é uma pessoa mais introvertida, né? Então, para você não é tão complicado assim você ficar aí no seu home world, né? O home office virou home world, né? Mas eu não recomendo isso para ninguém, tá? Porque nós somos feitos na nossa natureza, né? Nosso Criador, Deus nos fez criaturas sociais, interativas, né? Que é nesse convívio com os outros. O que acontece? Uma vez uma pessoa até, ela deu um exemplo interessante do que é a evolução espiritual. Ela falou assim, quando você olha dentro de um rolamento, tem aquelas bolinhas, né? Fica girando lá dentro do rolamento. Então a evolução espiritual é isso.
e elas ficam batendo uma na outra ali, né? São tudo esferas, né? Essas esferas. Ele falou assim, nós somos, as pessoas, nós somos cheios de aresta. E aí, nessa interação com os outros, né? Vai batendo aqui, batendo ali, vai arredondando as arestas. Pra gente ficar mais fácil de rolar, né? Não ficar tão quadrado assim. Porque a pessoa muito quadrada não gira, né? Mas quanto mais redondo, quanto mais esférico, né? Estão falando do espírito, tá, gente? Não é do corpo, não é para o corpo ficar esférico, não é isso. Mas tem que fazer regime. É mais no sentido assim de nós ter mais facilidade com as pessoas, né? Não criar tanto atrito assim. E vamos cortando as arestas, vamos encontrando um jeito de rolar com mais facilidade. O Simão aqui, como liderar pessoas com tantas divergências político-ideológicas? Olha, é o seguinte, cara, ambiente de trabalho não entra assunto político-ideológico, ambiente religioso, de trabalho, né? Não entra. Isso é lá fora, discussão ideológica lá fora. Aqui dentro nós estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para rezar, estamos aqui para estudar, não entra aqui, tá? Não entra aqui, estamos aqui então, né? Porque senão o pau vai torar, óbvio, né? É muita arrogância, muita pretensão nós achar que todo mundo tem que pensar que nem nós, né? Não pensa, e tem todo o direito de não pensar, né? Então, melhor, no momento que nós estamos dentro de uma guerra no mundo, né? A coisa mais fácil que tem é pegar fogo. Então, ó, dentro do ambiente de trabalho, dentro da religião, dentro da escola, dentro do que for, dentro do consultório, não entra essa conversa, a não ser que as pessoas deem conta de debater com a outra, né? Mas cuidado, tá? Porque tem gente que acha que dá conta e depois não dá. E não é fácil de dar conta, porque não é, assim, não se tratam de discussões ideológicas, são coisas muito sérias que estão sendo discutidas. Dependendo do candidato que ganhar aí, vamos dizer assim, a maneira de tratar determinados assuntos aí muda radicalmente. Tá entendendo? E é sujeito ditadura sanitária dentro do país, uma série de coisas. Então não estamos falando aqui de diferenças ideológicas, eu sou Flamengo, você é Fluminense, não é isso aí não. São coisas seríssimas. Então, para nos evitar conflito, tá? No ambiente de trabalho, né? Eu entendi que você estava falando do ambiente de trabalho, como liderar pessoas no ambiente de trabalho. Não entra esses negócios aqui, tá? Por lá fora, se vocês quiserem se degladiar, sair no tapa, fazer duelo, sei lá, problema é de vocês. Aqui dentro, não. Aqui nós estamos aqui com outra finalidade, tá? E eu mesmo tenho evitado, tá? Tenho até, sabe, sido um pouco radical nisso aí no meu Instagram, mais pessoal, porque eu não tô afim de debate nenhum, vocês estão entendendo? Eu tô afim de sobreviver, não é brincadeira o que está acontecendo, coisas muito sérias estão acontecendo. Não se trata de ideologia. Eu tenho dito, esse negócio de direita e esquerda, isso é coisa do século passado. Não se iludam. Isso aí é um joguinho que estão jogando para nós aí para criar divergência entre as pessoas, tá? Tem coisas muito sérias acontecendo. Não se iludam com esse joguinho, com esse fla-flu aí de direita e esquerda, tá? Mas, respondendo a tua pergunta, no ambiente de trabalho, fora esse negócio aí, tá? Senão, não tem condição. Isso, tento no trabalho com religião e ambiente familiar também. É isso aí, cara. É o jeito, tá? Infelizmente, nós estamos assim. Eu sou uma pessoa que eu procuro lidar com a realidade que existe. Né? Não, nós devemos ser pessoas capazes de discutir, devemos, só que não somos. Né? E eu estou falando, tem coisas muito sérias acontecendo. Então não é só um debate de direita e esquerda, não é isso. Quem acha que é isso está por fora, não percebeu ainda o que está acontecendo. Então é por isso que as pessoas estão tão inflamadas, certo? Melhor evitar. Isso até dentro da família, se quiser manter a amizade, tá? Se quiser manter o respeito, a consideração pelas pessoas, procura colocar a função sentimento. Olha aí a função sentimento. Ideias políticas, qual que é a função? Pensamento. E a relação afetiva com as pessoas que a gente gosta, qual é a função? Sentimento. Vamos procurar não botar a função pensamento, assim, passar o trator em cima, né? Porque não sobra nada do sentimento, coitado, entendeu? Fica lá esmagado. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, porque estamos dançando em campo minado, literalmente, nesse momento no mundo. Tá? Quem não percebeu ainda, dê um jeito de perceber logo. Senão você não vai ver nem a cor da placa do caminhão
que vai passar por cima, tá, meu irmão? Presta atenção no que está acontecendo. O que mais, gente? Perguntão. Pergunta aí que se eu puder eu respondo, tá? Pergunta o que quiser agora, já estamos no finalzinho aí. Se você perguntar de outro assunto qualquer aí, pergunta o que quiser. Se eu puder, eu respondo. Deixa eu ver que horas são aqui. Sim, ainda temos aí uns 10 minutos que eu comecei atrasado hoje, né? Então pergunte aí. Pergunta, porque não fica com vergonha, tá? Porque a pergunta, ela movimenta, ela faz a gente pensar e às vezes eu mesmo aprendo respondendo o que você está me perguntando aí. Tá? Acenar. Estou acenando aqui para vocês. Mas eu quero que vocês perguntem alguma coisa aí. Senão eu vou ter que voltar para casa. Já estou em casa, no caso, né? Mas a gente concluiu. O que está acontecendo com a humanidade? Rapaz, olha que pergunta. Em 2 minutos, você quer que eu te diga? O que está acontecendo com a humanidade é o seguinte: nós estamos fazendo uma espécie de graduação. Então nós estamos entrando num período novo aí de tempo, tá? Existe uma baita de uma especulação em cima do que é isso aí. Fizeram toda uma história que a nova era, e não sei o que agora, a humanidade vai para a nova era, e vai virar todo mundo anjo de luz, e não sei o que lá. E aí a Igreja Católica já fala que isso é coisa do diabo. E a nova era, dentro da concepção astrológica, é uma coisa muito simples. Vamos dizer, é um marco cronológico, só isso, mais nada. Tá entendendo? Então nós estamos aí avançando dentro de um período novo de testar. A Daniela está perguntando se está chovendo aqui. Tá, Daniela, está chovendo e está frio aqui. Então a humanidade está, de certo modo, deixando para trás algumas coisas e entrando num novo período. Tá? Isso sempre acontece, e quando acontece, é desse jeito aí que você está vendo. Eu acredito até que tem alguns ciclos sobrepostos nesse momento. Tá? Tem alguns ciclos sobrepostos. Então é uma mudança muito radical que está acontecendo. Tá? E, vamos dizer assim, uma confusão medonha, né? Concepções a respeito do que é Deus. Sempre a questão central, sempre a questão, vamos dizer assim, que mobiliza a humanidade a esse ponto é uma questão de natureza religiosa. Tá? Então nós estamos vivendo aí também uma crise de natureza religiosa, principalmente essa. Tá? Você tem basicamente aí pessoas que estão seguindo num caminho mais ou menos tradicional, né? E pessoas que já estão aí dentro de uma outra perspectiva religiosa, vamos dizer assim, na qual o homem, né, com a sua racionalidade, se pretende se colocar no lugar de Deus. Mais ou menos é esse choque que nós estamos vivendo aí. Não sei se isso já aconteceu antes, né, em outra época, do jeito que está acontecendo agora, mas agora está acontecendo. Isso que nós estamos vivendo hoje, eu, na minha maneira de ver, é maior, inclusive, do que a Segunda Guerra Mundial. Estamos na Terceira Guerra Mundial, é uma guerra diferente, estranha, não é uma guerra convencional, é outro tipo de guerra, outro tipo de armas estão sendo usadas, né? Inclusive a engenharia social, a principal delas, né? E tem que ficar esperto, tem que procurar entender o que está acontecendo. Não dá para ser ingênuo numa hora dessas, tá? Não dá para ser ingênuo, não dá para engolir sem mastigar, ficar recebendo aí da mídia oficial sem mastigar, nem pensar numa coisa dessas. Tem que passar trabalho, dá trabalho, tem que pesquisar aqui, vai ali, eu passo algumas horas por dia, tá, na internet, vendo um monte de gente, um monte de coisa diferente, que esse aqui tá falando, esse outro, e aqui para cá, para aqui apareceu uma coisa nova, deixa eu ver como é que é isso aqui, para poder entender o que está acontecendo, para onde é que a água está correndo. Eu sou função intuição extrovertida, né? Então estou fazendo aquilo que a natureza espera de mim, né? E, vamos dizer assim, muito confuso, é um tipo de guerra não convencional, tá? Mas não, vamos dizer assim, a ingenuidade não nos salvará, tá? Você achar que você vai enfiar a sua cabeça dentro de um buraco de avestruz, vai ficar lá e tá salvo porque você não está mais vendo a onça que está correndo atrás de você, mas a onça continua lá. Tá? Então nós precisamos deixar de ser crianças espirituais. É isso que está acontecendo agora. Precisamos deixar de ser
crianças espirituais. Então a entrada na nova era não é assim, todo mundo vira anjo de luz, e vamos ser sábios, e vamos todos ser Deus. Quero ver aonde que tu viu isso, meu irmão. O que está acontecendo na realidade é quase que o contrário disso. É nós tendo que aprender a lidar com o diabo dentro de nós e no mundo. É isso o que o Jung falava. Quer dizer, o grande desafio, né, da nova era de Aquário, blá blá blá, que vem chegando aí, é nós aprender o que fazer com o diabo que tem dentro de nós e que tem no mundo. Agora, nós fazer de conta que não existe, essa ingenuidade não vai nos salvar. Tá? Não vai nos salvar. Pode ficar tranquilo. Se enfiar a cabeça no buraco da avestruz, a onça continua lá. As pessoas da função intuição têm uma ligação maior com Deus? Ou questões religiosas, Bernardo, não necessariamente. Não é por aí não. Tá? E elas têm uma ligação maior, vamos dizer assim, com o que está oculto, mas não necessariamente Deus. Pode até ser, mas não necessariamente. Tá? O aconselhamento, sim, se você for ver na pesquisa, ele fala que aconselhamento religioso, você vai encontrar predominantemente pessoas de intuição, sentimento. Tá? Até que tem certo sentido, sim, isso aí. Mas não, a ligação com Deus pode vir pelo pensamento, pode vir pelo sentimento. A pessoa pode chegar à conclusão, né, de que há um Deus pela função pensamento. Ela pode sentir a presença de Deus na vida dela, né, através da função sentimento. Ela pode andar com a imagem de Deus, né, a função sensorial. Ela pode trabalhar na obra e dessa forma sentir que está se aproximando de Deus. Né? Para você, o que vai acontecer com a humanidade, o que carro é esse que vai passar por cima? Olha, o que está acontecendo com a humanidade, né? O que vai acontecer com a humanidade, o que está acontecendo com a humanidade? Vamos descobrir que nós não somos santos, né? Vamos descobrir que não dá para confiar assim em nós mesmos, de uma forma tão ingênua. Nós vamos descobrir que essa tal de ciência não é uma coisa abstrata, absoluta. Não existe ciência. Existem cientistas, que são pessoas que nem nós, sujeitas a chuvas e trovoadas. Também tem o diabo dentro. Tá? Existe o dinheiro nesse ambiente também, como em todos os outros. Então, qual é o caminhão que vai passar por cima de nós? A realidade. Tá? Esse é o caminhão. A realidade, qual a realidade? A realidade do ser humano. O ser humano não é o que ele pensa que é. O idealismo vai virar picadinho. É isso que eu penso que vai acontecer. Como lidar com o diabo em nós sem ter que entrar em um conflito interpessoal? Não, mas o lidar com o diabo em nós é para não entrar no conflito interpessoal. Porque os conflitos interpessoais geralmente acontecem porque a pessoa projeta o seu diabo no outro. Está entendendo? A gente tem um olho muito bom para ver o diabo nos outros. Não tem dificuldade nenhuma. Jesus falou. Né? Por que está preocupado com o cisco no olho do irmão? Não vê a trava no seu olho. Então, para ver o rabo dos outros, o rabo do capeta nos outros, né? Ninguém tem a menor dificuldade. Nunca encontrei uma pessoa que tivesse dificuldade com até cego ver. O problema é nós ver em nós. Você está entendendo? Você vê que essa polarização aí na política é um exemplo mais claro e óbvio disso aqui que eu estou falando. O diabo da direita, quem é a esquerda? O diabo da esquerda, quem é a direita? É igual, não tem diferença nenhuma. Você está entendendo? Enquanto que, na verdade, esse negócio de direita e esquerda nem existe mais. Você está entendendo? Não é outra situação que está acontecendo no mundo aí. Não existe mais esse negócio aí. Teve alguém que perguntou a respeito se Jung tinha falado uma forma, né, sim, o trabalho, mas não é uma fórmula, né? O trabalho junguiano, o trabalho no consultório, né, o meu trabalho com as pessoas, por exemplo, passa muito por aí, da gente poder reconhecer isso que ele chamava de sombra em nós mesmos, né? Para nós não sermos ingênuos, pelo menos em relação a nós, porque nós ser ingênuos em relação a nós mesmos, pode ter certeza que vai apanhar da vida até dizer chega, né? Quando o ser humano não consegue ver a realidade por si só, nessa época que estamos, ninguém mais sabe o que é real, Deus precisa intervir. Olha, aqui pergunta difícil, se Deus precisa intervir, é só ele que pode saber, que pode responder isso, que sabe, ele sabe, né? Diz assim, eu acho que Deus intervém quando está sujeito a humanidade se autodestruir.
Você está entendendo? Quando a humanidade começa a correr o risco de se autodestruir, seja de que forma for, então Deus precisa intervir para o nosso bem. Para o nosso bem, você está entendendo? Então, quando Deus intervém, às vezes de uma forma radical até, né? Já aconteceu, as Escrituras Sagradas contam algumas coisas que aconteceram no passado, né? Mas quando aconteceu aquilo ali, para o nosso bem, para nós ter uma chance de continuar. Você está entendendo? Porque está entrando por uns caminhos tão errados, uns caminhos tão equivocados, tão absurdo que leva para o manicômio, a céu aberto, que Deus tem que intervir para o nosso bem, para nos salvar, porque nós mesmos é sujeito, você está entendendo? Implodir tudo. Tá? Como identificar o negativo de cada um, que ele perguntou, o negativo de cada pessoa? Isso é o trabalho no consultório, né? Não tem uma fórmula assim. Mas os tipos psicológicos, a astrologia nos ajuda muito a nós entender isso aí, como é que é a sombra de cada um, a parte negativa, né? A parte diabólica, onde é que ela está. Geralmente a luz e a sombra são dois lados da mesma moeda. O cara que é muito inteligente, por exemplo, ele é capaz de criar literatura, sei lá, teorias científicas, mas é capaz também de usar aquela inteligência dele para enganar as pessoas, entendeu? Para se dar bem em cima das pessoas, para ludibriar as pessoas. Dois lados da mesma moeda, a luz e a sombra, né? Sombra vem pela luz. O fato de que tudo que proibimos, reprimimos, pode ser objeto de desejo, isso explicar o que aconteceu na música atual? Não sei se eu entendi a sua pergunta. Se o que nós reprimimos pode passar a ser objeto de desejo, isso aconteceu na música atual. Olha, tem coisa que a gente tem que reprimir mesmo, você está entendendo? Não é assim, reprimimos, porque tem coisas em nós que é para reprimir mesmo, você está entendendo? O que eu estou falando aqui, que nós temos uma parte da nossa natureza diabólica, nós somos criaturas da dualidade, vocês não sabiam? Então, por exemplo, tem coisa que eu sinto o desejo de fazer, né? Esses dias meu cachorro comeu lá as florzinhas da capela lá da minha mulher, com tanta raiva, a vontade de matar o cachorro. Mas não vou fazer isso, né? E eu não sou doido, ou pelo menos tanto, certo? Então não é tudo que eu tenho desejo, que eu tenho. Nós vivemos meio que uma espécie de ditadura do desejo atualmente no mundo, né? Dentro dessa religião na qual o homem é Deus. Então tudo que eu desejo passa a ser sagrado, passa a ser importantíssimo. Preciso realizar meus desejos. Não é assim não, filha. Presta atenção, cuidado aí que você deseja. Porque nós temos natureza diabólica, amiga. Tá entendendo? Então a pessoa tem que ficar de olho. Orai e vigiai a nós mesmos. Orai e vigiai principalmente a nós mesmos. Por quê? Porque a pessoa está sujeita a desejar cada coisa. Você está entendendo? Não quer dizer que tem que ficar atendendo tudo. Eu estou com desejo de comer a torta de chocolate inteira, não posso reprimir meus desejos, senão vou ficar ansioso. Tá entendendo? Não é assim que funciona não, amiga. Tá? Come a torta inteira de chocolate aí, quero ver como é que vai estar amanhã o teu fígado, ó. Entendeu? Então não é assim. A natureza do desejo existe, claro, mas também existe a consciência, o eu, que está dizendo pode, não pode. Tá? Todo mundo tem, graças a Deus, tem gente que tem demais. Tem os neuróticos, né? A autorrepressão demais. E tem gente que tem de medo, não, os psicopatas. Né? O cara não matou a família e foi ao cinema, o nome de um filme que existe aí. Por quê? Porque não sente culpa. Tá? Como tu vê a questão de forçar o mal, não querer aflorar tanto? Não entendi a pergunta, amigo. Como tu vê a questão de forçar o mal, não querer aflorar tanto? Não, acho que ficou faltando alguma palavra aqui quando você escreveu a frase, ela não faz muito sentido. Não sei o que você está querendo saber. Vamos ver. Manda mais uma explicação aí para eu entender. Que tu está querendo fazer. Eu não sei se eu entendi o que tu está perguntando. Como não forçar o mal, não quer. Olha aqui, quanto mais conhecimento eu tiver de mim mesmo, principalmente da parte mais sombria, tá? Vamos dizer assim, mais domínio eu posso chegar a ter sobre mim. Se eu for uma pessoa ingênua em relação a mim mesmo, eu acho que eu sou um santo maravilhoso, perfeito.
Não, ninguém acha que essa... Tá cheio de gente hoje em dia achando que é santo perfeito. Tá entendendo? Ou que tem alguém que seja. Tá cheio de gente achando isso. Tá entendendo? Ingenuidade. Olha, eu não sei se houve uma época em que a humanidade foi tão ingênua em relação às questões de natureza espiritual, em relação à questão do bem e do mal, como é hoje. Porque simplesmente chegou um ponto de abolir essa questão. Então não existe o mal. Né? O mal é a sociedade, a culpa da sociedade, que é uma equação que eu nunca entendi. Quer dizer, não existe a natureza humana, né? Tem gente que fala isso, não existe a natureza humana, não existe o mal na natureza humana. O mal é um produto da sociedade. Mas se o mal não existe, como é que ele pode ser produto da sociedade? Onde que ele saiu? Onde é que começou aquilo? Isso é uma equação que não bate, meu amigo. Tá entendendo? Isso é nós querer maquiar nós mesmos, entendeu? Nós querer ficar fazendo de conta que nós somos outra coisa, que não é a nossa realidade. Como você vê a maneira que a engenharia social influencia nessa ingenuidade? Muito, uma pergunta excelente. Como é que a engenharia social influencia nessa ingenuidade? Muito. Porque aí é uma coisa mal intencionada. Engenharia social, o que é isso? O que vem a ser engenharia social? É uma forma de usar a psicologia para o mal. É isso que é engenharia. Que é engenharia social? É a psicologia usada para o mal. É isso que é engenharia social. Mal como assim? Para dominar as pessoas através do medo, através da chantagem, através da manipulação, através da sedução pelo desejo. Tá entendendo? Então é uma forma diabólica de usar a psicologia. Isso que é engenharia social. Tá entendendo? Então, claro que as pessoas que estão nesse processo de manipulação aí, elas querem que a gente permaneça o mais retardado e ingênuo possível, né? Porque eles são mais fáceis de ser manipulado, de ser controlado. O mal fica nos forçando a fazer algo na marra. Então, como buscar diminuir mais a força bruta do mal? Bem, agora sim, a tua pergunta é excelente, né? Olha, o mal não fica nos forçando na marra, não precisa. Não tem dificuldade, porque nós temos dentro de nós também. O mal fica nos atentando, fica nos seduzindo a pessoa, né? Nós não, a pessoa. Eu também, mas cabe a nós resistir. Cabe a nós dizer não. Cabe a nós dizer, não vou fazer isso. Para aí, rapaz. Tá entendendo? Quando as pessoas davam nome para ele, chamavam de Satanás, de diabo, ficava mais fácil. Porque você estava sofrendo tentação do diabo. Vai lá fazer oração. Pai Nosso, Ave Maria, sei lá, te guarnece aonde tem força. Porque nós não é brincadeira não, amigo, tá entendendo? Então o mal não precisa nos forçar a fazer nada, né? Fica nos atentando pela sedução, né? Então a pessoa pode sentir desejos, né, de alguma coisa, mas não é obrigada a fazer, faz porque quer, tá? Porque aí entra o livre-arbítrio, certo? Como olhar para o próprio abismo e não cair nele? Boa pergunta. Como olhar para o próprio abismo e não cair nele? Tem que olhar de revesgueio de olho. Tu é gaúcha, né? Tu sabe o que é revesgueio de olho? Revesgueio de olho é meio assim, não pode olhar. Olha aqui, ó. Você não pode ficar fazendo de conta que o mal não existe. Tanto no mundo quanto em você mesmo. Por quê? Quem fizer de conta que o mal não existe, o mal engole a pessoa. Esse é o caminhão que vai passar por cima dos ingênuos. Pessoa que fizer de conta que o mal não existe, o mal engole ela. Inclusive dentro dela mesma, não existe nela mesma. Daqui a pouco ela vira o mal. Pela ingenuidade. Agora nós não podemos ficar olhando assim para o mal, né? Obcecado com o mal, só olhar para aquilo ali. Porque engole a pessoa também. Nem nós queremos enfrentar assim, vamos lá, agora vamos expulsar o mal do mundo, né? Vai devagar aí, meu irmão. Vai devagar aí, porque o anjo caído é um anjo também. Nós, quem somos nós? Uns pobre coitado. Então precisamos se ligar em Deus para nós poder vencer isso aí, tá? Precisamos se ligar em Deus para nós não ficar obcecado com o abismo. Né? Saber que o abismo está lá, que ele existe, que ele está lá e quantos passos de distância nós estamos dele. Não ficar triscando. Tá? Não pode fazer de conta que não existe, mas também não fica triscando, fica lá enfrentando de frente, assim, peito aberto. Temos que saber nosso tamanho, amiga, tá? Para isso também o trabalho de autoconhecimento neste momento
é fundamental. Tá? Eu considero que por isso que eu trabalho com isso. Né? Considero que o trabalho de autoconhecimento é a coisa mais importante que nós viemos fazer aqui nessa vida, nesse mundo. Tá? Não tem nada que possa ser maior que isso, porque, vamos dizer assim, isso é a base, né, para a nossa evolução espiritual. Porque para nós poder evoluir espiritualmente, nós temos que saber as coisas que precisamos transformar em nós. E não adianta nós ficar chamando o urubu de meu louro, porque o urubu não passa a ser meu louro só porque você está chamando ele de meu louro. Não para. Urubu é urubu, meu louro é meu louro, nós temos que saber lidar com os dois. Tá? Inclusive nos nossos filhos, nosso companheiro, nossa companheira, né? Esse negócio de internet é uma coisa muito perigosa, porque o cara começa a brincar ali, brincar aqui, daqui a pouco quando vai estar se envolvendo com uma outra pessoa lá, né? Quando vai ver, daqui a pouco o sujeito jogar uma vida fora, por causa de bobagem, e se envolver com as coisas, ele tem que prestar atenção, conversa com as pessoas, por isso que temos que conversar com as pessoas, amiga, tá? Temos que conversar com as pessoas, conversa com as pessoas mais velhas. Hoje em dia tem gente que só anda com as pessoas da mesma idade, né, que pensa tudo igualzinho que ela pensa. Não, anda com as pessoas mais velhas, tá? Porque as pessoas mais velhas já passaram algumas coisas que tu não passou, já não tem tanta ilusão assim. Tá entendendo? Só porque não é porque são melhor que você, não. É porque são mais velha, já apanharam mais da realidade. Ah, então precisamos saber que estamos na realidade, estamos no mundo, existe o mal está no mundo. Não dá para nós ser ingênuos. Diante do que está acontecendo no mundo hoje, tá isso que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo hoje? Isso. Nós precisamos nascer para a realidade espiritual do mundo, que é justamente a natureza da dualidade em nós. É isso que nós temos que saber. Não podemos ser ingênuos em relação a isso. Tá, gente? O que mais que vocês querem saber de agora? Já passamos da hora. Ixi, Maria. Passamos 10 minutos da hora. Mais uma pergunta. Pergunte agora. Ou cale-se até a próxima segunda-feira. Olha, aproveita que nós estamos nesse embalo aí, nesse assunto bom, tá? O assunto entrou. Né? Não era esse o assunto. Eu estava falando de Jung, olha só como é que são as coisas, né? Estavam falando de tipos psicológicos de Jung, entrou essa questão aí do bem e do mal, porque essa é uma questão fundamental em Jung, né? Ele dizia, o grande desafio da humanidade nesta era que está começando, foi por aí que eu comecei o assunto, né? É a gente saber reconhecer a natureza do mal em nós e no mundo e aprender o que fazer com isso. Tá? Tem mais essa. A carta do tarô que representa esse momento, amiga, eu vou te dar minha opinião pessoal, né? Eu acho que é a carta da Torre. Nós estamos vivendo uma grande libertação dramática de um estado de consciência para outro estado de consciência. Olhar para a realidade seria a grande... isso aí. Estamos saindo de um estado de consciência infantil para um estado de consciência mais maduro, vamos dizer assim, tá? Em relação ao que é o ser humano, natureza do ser humano. Nós deixar de ser ingênuo, achar que nós somos vítima da sociedade ou qualquer coisa disso. É muita ingenuidade, é muita infantilidade. A treva interna, como se fosse uma ilha, temos que construir uma ponte para esta ilha ou só olhar de longe? Boa pergunta. Eu estive respondendo isso aí, né? Nós olhar de revesguei de olho, né? Nós não podemos fazer de conta que não existe, nem correr de peito aberto. Vamos correr ao encontro da sombra. O nosso amor vai redimir o mal do mundo. Vai com cuidado aí, meu irmão. Tá? Vai devagar aí, tá? Porque não é bem assim. Temos que saber aonde é que nós estamos pisando. Temos que se conhecer. Temos que ir com cuidado. Tá? Lidar com essas coisas aí não é brincadeira. Não dá para nós ser ingênuos. É o que eu estou dizendo aqui desde o começo, né? A nova era de Aquário significa o quê? Outro estágio de consciência da humanidade, tá? Um estado de mais maturidade em relação à natureza humana, que é a natureza da dualidade. Então vocês veem aí que isso não é brincadeira. Como é que vamos chegar nisso? Aí é que são elas, né? Como é que nós vamos deixar de sair? Como é que vamos... Esta carta da Torre, né? Respondendo a pergunta qual é a carta da Torre, na minha opinião, porque a carta da Torre ela fala de uma libertação de um estado de consciência limitado para um outro estado de consciência maior.
Agora, isso não acontece assim, sem dor, né? O nascimento da consciência, a expansão da consciência não acontece sem dor. Não é, que bom, vamos em direção à expansão da luz, vamos todos virar luz. É muita bobagem que as pessoas falam, tá? Não tem noção. Essas coisas que só fala de luz, isso aí é o que tem de mais diabólico que existe. Por quê? Porque nega a natureza da sombra. Tá? Carlos, como posso me aprofundar neste mundo? Rapaz, que Felipe. Olha, Felipe, pergunta excelente, né? Você primeiro precisa conhecer você mesmo, tá? Para saber o tanto que você pode, como que você vai, quanto que você vai andar, que velocidade, quanto que você aguenta, para você não dar passo maior que as pernas. Bom, por hoje é isso, tá, gente? A live vai ficar salva. Vamos ver se eu consigo salvar aqui, tá? Eu vou fazer o possível aqui para salvar, tá, gente? Mas, semana que vem, segunda-feira, que sempre era o Bernardo que fazia isso para mim, agora ele não tá aqui. Eu estou sozinho aqui, vou ver se eu consigo, tá? Lembre-se que eu sou um ser pré-histórico, eu sou da era passada, entendendo? Então vou tentar salvar aqui, tá? Mas segunda-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, estaremos aqui com a nossa... Quando terá novo curso de astrologia? Em breve teremos o curso completo, né? A parte 2 do curso de astrologia, que nós fizemos a introdução, que é a alfabetização astrológica, essa já está pronta. Em breve teremos a parte 2, vamos ter curso de tarô também, e eu pretendo fazer ainda um curso sobre os tipos psicológicos de Jung e uma introdução ao pensamento do Carl Gustav Jung, tá? Esse gênio da humanidade que tivemos aqui hoje, de alguma forma, falando a respeito dele. Tá? Então, grande abraço para vocês, tudo de bom, saúde, prosperidade, fiquem com Deus. Se eu conseguir, eu salvo a live, tá? Até mais, gente.